Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 9 a 13 de Provérbios. Um dos princípios repetido aqui em várias passagens é que você colhe o que você planta. Por exemplo, o justo deseja o bem, não só para si, ele deseja o bem para os outros. Ele vai colher o bem para ele. Aquilo que ele deseja de bom para o outro, ele vai colher para si mesmo. E o ímpio planeja o mal para os outros. Ele quer o bem para si, mas o mal para os outros. Ele fica fazendo aquelas ciladas, aqueles coisas, aqueles conluios, aquelas coisas que ele fica armando coisas para fazer o mal para o outro. E esse mal vem sobre ele. A Bíblia cansa de falar isso em todo lugar, que o ímpio vai ser castigado gravemente. Com o quê? Com aquilo que ele mesmo faz. Então, assim, você colhe o que planta. Se você planta bondade para os outros, você vai colher bondade. Se você planta maldade para os outros, você vai colher maldade. Isso, assim, tem muitos versículos marcados aqui dentro da nossa leitura, de 9 a 13 aqui, mas você vai achar também. E tem um detalhe, até os filhos e os netos vão colher isso. Isso é uma coisa impressionante, né? O capítulo 13, o versículo 22, ele diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Então, a pessoa que é justa, ela deixa herança, não só bens, mas ela deixa coisa ao favor de Deus para seus filhos e para seus netos. Outra coisa que é bem, sim, eu não tinha notado tanto no Velho Testamento falar sobre vida eterna, sobre viver para sempre. Aqui no capítulo 10, no versículo 25, diz o seguinte: como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamentos eternos. O versículo 30 do mesmo capítulo: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. E o capítulo 11, versículo 4 diz: de nada aproveita as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. E aí, nesse mesmo contexto, temos uma outra verdade, que riquezas podem trazer desgraça ou podem ser bênção. Tem que saber qual que é qual, né? Esse versículo acabamos de dizer que de nada aproveita as riquezas no dia da ira. O ímpio tem riqueza, mas não vai resolver nada. Capítulo 10, versículo 2 diz: os tesouros da impiedade nada aproveitam. E o versículo 28 do capítulo 11 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O capítulo 10, versículo 4, ele diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. E o versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não a faz seguir de dor alguma. Então, essa é uma grande verdade dos provérbios, que a riqueza adquirida de forma errada traz maldição, mas a riqueza adquirida pouco a pouco e com diligência e com a bênção de Deus traz bênção. Então, isso é bem interessante notar. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi: em que sentidos a lógica de Deus é inversa à nossa? Eu achei muito interessante isso. Vamos ver aqui no capítulo 11, no versículo 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Agora pensa a nossa lógica. A nossa lógica é assim: eu dou para alguém, aí eu fico com menos, certo? Quanto mais eu dou, menos fica para mim. E aqui ele diz: e o que retém mais do que é justo, aquele que é comerciante, aquele que passa o outro para trás, aquele que não, que retém até o que não é dele, por exemplo, vendendo coisa na balança e a balança é errada e sempre vende 1 quilo e só vende 900 gramas, ele retém mais do que é justo. E a lógica de Deus é que é o contrário. Se você der, você vai ter mais. Isso não tem lógica para nossa mente natural, mas funciona, viu? Funciona. Quanto mais generoso você for, mais você vai ter. Não tem lógica, é lógica inversa, mas funciona. E quanto mais muquirana, mais pão duro você for, menos você vai ter. Vaza pelos dedos, sai de todos os lados. É um negócio impressionante, impressionante. Quando você pensa assim sobre o sábio, que nós falamos no último vídeo, o sábio, você pensa assim, ele é sábio, então ele não precisa pedir conselho, não. Não, o sábio pede conselho.
Então o sábio não sabe tudo. O sábio sabe que precisa pedir conselho. É o contrário da nossa lógica. Eu queria ser sábio, que aí eu não precisava depender de ninguém. Não. Quanto mais sábio você for, mais você vai depender dos outros. Também é uma amostra dessa lógica inversa de Deus. Muito interessante isso. No capítulo 12, no versículo 23, diz o seguinte: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Muitas vezes aqui em Provérbios ele fala que se você for tolo, você fica falando demais. E se você for sábio, você não fica falando muito. Isso está em todo o livro de Provérbios. Mas e se você sabe alguma coisa? Você não deveria falar? Não, ele diz aqui, o homem prudente encobre o conhecimento. Ele não fica publicando para todo mundo que ele sabe. Ele sabe também a hora que deve falar e a hora que não deve falar. Então ele encobre o conhecimento. Ele não fica divulgando para todo mundo que ele sabe. O do mesmo capítulo 12, versículo 16, diz: a ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. O capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Mesmo que você sabe alguma coisa, não fica revelando para todo mundo. Tem a hora certa de falar. Pessoas que não sabem nada e ficam falando o tempo todo. Aí é estultice. Mas, mesmo que você sabe e você tem uma coisa boa para falar, talvez não é hora de falar. Então o sábio, ele não fica divulgando a sua sabedoria o tempo todo. Dentro desses capítulos todos aqui que a gente viu aqui, fala muito repetidamente aquilo que nós falamos sobre repreensão. Que os sábios, os justos, acolhem bem a repreensão. Vamos só ver aqui o capítulo 12, versículo 1, o que ele fala? O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. Muitas pessoas pensam que quando alguém te corrige é uma vergonha. Quando alguém te dá uma orientação, você fala assim, que vergonha, você fica com raiva. Quem que ele acha que ele é para poder ficar me ensinando? Não é sábio essa atitude. A atitude é, mesmo que a pessoa que te repreende tenha muitos defeitos que você não tenha, mas será que ele tem razão naquilo que ele está falando? Se ele tem e você é sábio, você vai agradecer, obrigado, eu não tinha percebido, é uma coisa que eu não tinha visto, obrigado por me ajudar. Então o sábio ama a correção, ele ama a repreensão. Tem muitos versículos aqui que nós não vamos citar, mas muitos versículos na leitura de hoje, de 9 a 13, você vai encontrar que o sábio ama pedir conselho, ama receber correção, ama ser repreendido, porque ele está sempre entendendo que ele está crescendo em sabedoria. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: quais são as melhores dicas de Salomão para você manter uma boa saúde?